E aí a pergunta, né, que vale $1 milhão, ou talvez até mais, é o que é um EPI eficaz? Primeiro ponto importante, que não é claro para o próprio governo. Numa reunião que a gente teve com a Animaseg e com a Secretaria de Previdência e Trabalho, no final do ano passado, o próprio governo tem dúvida do que seria a definição clara de um EPI eficaz ou de uma proteção eficaz. Porém, né, a gente traz para a discussão vários pontos importantes. Primeiro, esse tema não é discutido em lugar nenhum do mundo. No mundo não se tem dúvida da eficácia do EPI, não se tem dúvida da eficácia da proteção, né? Qualquer instituto decente aí que você pegar, seja a NIOSH, a CGH, OSHA Europeia, OSHA Americana, Comunidade Europeia, o foco é muito claro, né? Como se evidencia um EPI eficaz, como que é importante a hierarquia do controle, trabalhando primeiro os controles de engenharia e, na sequência, os controles administrativos e, por último, os dispositivos de proteção individual. E não se tem dúvida, ninguém, nenhum instituto, qualquer documento que você acesse, esse tema não é discutido, né? E um outro ponto que é importante com relação a essa visão externa, né, que ela é bem simplificada. Trata-se do programa de conservação auditiva, que se você pegar o da Fundacentro, né, disponível aí na internet facilmente, ele é uma cópia do da NIOSH, com alguma coisa ou outra de outros institutos. Tem uma aberração, uma pequena aberração, que é a questão do EarFit, que é o teste individual, né, que é uma tecnologia de um único fabricante que cria um certo monopólio, mas se você olhar no âmbito geral, um programa de conservação auditiva bem elaborado, bem implementado, ele deveria garantir, não só teoricamente, tecnicamente, mas documentalmente, o que facilitaria a vida dos nossos colegas aí, do Alessandro e do Marcos, toda a defesa da eficácia do EPI. E outro ponto externo que é bastante relevante é que lá no exterior não existe esses impactos pecuniários, nem a aposentadoria antecipada, nem os adicionais de insalubridade. E para finalizar, né, que está dentro da tese do STF, que também aparece nesse vídeo divulgado pelo Paulo Rogério, não se discute no exterior a questão do danos por via óssea. O último estudo conhecido a respeito disso data aí do final da década de 70, um estudo holandês, onde que chegaram à conclusão que para se ter danos via óssea, seja o aparelho auditivo, que é o principal dano causado pelo ruído, ou até mesmo para os efeitos com causa, que é o caso da hipertensão e de outras doenças coronárias, etc., a exposição teria que ser extremamente alta. Aí nós estamos falando algo aí em torno de 120, 140 decibéis, o que extrapola muito aos valores de limite de tolerância discutidos no Brasil. Então, se há no Brasil uma necessidade, uma vontade, né, fora do contexto, mais realista que o rei, de colocar a questão por via óssea, deveria se fazer um estudo e definir qual seria esse limite, o que provavelmente seria um limite bastante alto. Seguindo na linha, né, de o que é um EPI eficaz, eu vou detalhar um pouco a visão um pouco mais técnica, mas teoricamente seria você observar a fonte, observar as barreiras que são os EPCs, e aí depois eu vou fazer uma crítica a essa questão do EPC, né? Culturalmente, o profissional de segurança e as empresas não valorizam a questão do EPC, e o delta entre a fonte e o que sai do EPC seria a eficácia, né, a atenuação, a contribuição daquele EPC para a redução da onda sonora, do nível de pressão sonora entre a fonte e a trajetória. E no caso do EPI, né, seria a mesma visão, seria uma avaliação daquilo que chega no EPI e aquilo que entra. E aí nós temos vários métodos, né, conhecidos e que podem ser utilizados, como ANSI-A, ANSI-B,
o método longo, o método curto, NSR, NSSF, Subject Fit, que são métodos que os profissionais têm que exercitar, escolher o melhor método que melhor se aplica ao seu segmento, ao tipo de ruído gerado, ao tipo de trabalho executado e chegar a uma conclusão técnica sobre isso. Eu trago aqui uma figura, né, que amanhã, inclusive, a gente vai estar fazendo um webinar para discutir a nova legislação de saúde e segurança. Eu não vou entrar no detalhe dela aqui. Quem tiver interesse nessa discussão, amanhã às 19 horas, está sendo divulgado pelo meu LinkedIn. É muito importante que a gente entenda nessa tela aqui 2 itens. Primeiro, uma tendência de harmonização. Então, toda a questão relacionada ao ruído trabalhista e previdenciário vão ser harmonizados. Então, o que tiver escrito no NR9, no NR15, principalmente na 15, que é onde trata da insalubridade, vai impactar na aposentadoria especial. Aqui é só uma visão, né, de um esquema mostrando como que as normas e essa nova visão que o governo está fazendo mostra uma interação bastante significativa de como se está desenhando o novo modelo de gestão de riscos de saúde ocupacional, que vai ter impactos não só na folha de pagamento, no que tange o pagamento de salubridade e periculosidade, mas também no adicional RAT para a aposentadoria especial, na preparação da mão de obra, que esse é um ponto que as empresas também não levam em consideração, mas se o cara aposenta antecipadamente, ele também tem que levar em consideração a questão da reposição da mão de obra, da não possível retorno daquele empregado para condições insalubres e etc. No material lá do STF, né, ele fala que a declaração no PPP não é suficiente para elidir, né, para comprovar a eficácia do EPI. E ele está, ao meu ver, em parte correto, realmente só declarar não é suficiente, mas aí tem 2 aspectos importantes, né? Aquela declaração, aí é opinião, ok? Ela leva em consideração uma responsabilidade técnica do profissional que está com o nome dele lá no PPP. Então, o momento que o profissional, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, atesta através daquele simples flag lá, falando que o EPI é eficaz, ele tem que ter por trás daquele flag todo um programa de conservação auditiva bem realizado, bem monitorado e bem registrado, né? E aí ele pode usar várias fontes, né? Existem fontes inúmeras para serem consultadas, inclusive a Fundacentro, mas tem NIOSH com excelentes programas, OSHA Europeia, o IHS da Grã-Bretanha, e que podem ser usadas como fonte para gerar um bom PCA. E é esse PCA que vai caracterizar a eficácia do EPI. O primeiro ponto, né, que eu destaco, que é o início, é uma boa avaliação e monitoramento da exposição. Eu vi o Dr. Marcos falando, né, que tem que ter a avaliação renovada, etc. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, que o mindset, principalmente do profissional de segurança, é fazer medições. E avaliação e monitoração da exposição não está associado exclusivamente a fazer medições, mas principalmente a fazer boas medições, a escolher bem os grupos que serão avaliados, a fazer medições representativas, né? Aí tem vários conceitos técnicos que são fundamentais. Quando a gente fala de dosimetria, né, é o ruído equivalente. Então, a questão da intermitência do cara, se ele vai e volta a locais ruidosos, a dosimetria quebra isso, né, porque ela vai dar um ruído equivalente a 8 horas de exposição. Então, quando a gente discute uma dosimetria, se ela foi bem feita, se ela é bem representativa, nós estamos assumindo que aquele profissional, independente da intermitência dos ruídos durante a jornada, o ruído equivalente, ou seja, equivale ele ter ficado a um ruído constante daquele valor da dosimetria. Esse conceito é extremamente relevante para que os profissionais entendam a importância da dosimetria.
Mas uma avaliação e um monitoramento de exposição é muito mais do que fazer dosimetria. É iniciar através do reconhecimento dos postos de trabalho que possuem o risco ruído como sendo importante, como sendo substancial, como sendo mensurável e monitorável, né? Não só aqueles postos de trabalho que estão em locais ruidosos, mas aqueles postos de trabalho de escritório de pessoas que vão com frequência, e aí deve-se avaliar qual frequência, qual o impacto da presença dessas pessoas no ambiente de trabalho ruidoso. Existe um tipo de avaliação que é muito pouco usada no Brasil, mas que é extremamente relevante para essa avaliação e monitoramento, que é a questão associada a gente chama de avaliação exploratória. Essa avaliação exploratória ela é extremamente importante porque ela possibilita não só uma estimativa melhor de quem está exposto, que nível que está exposto, mas também uma melhor seleção do equipamento de proteção individual mais direcionado para a área. É muito comum hoje aqui no Brasil não se usar técnicas de seleção com uso, né, de avaliação exploratória ou a própria dosimetria de forma correta. Se escolhe o protetor, muitas vezes, sem uma técnica apropriada. Os controles de engenharias e administrativos, né? Aqui um ponto extremamente relevante que eu oriento todos que eu tenho oportunidade, é que o EPI ele nunca pode ser a única proteção do trabalhador. As empresas têm que ter em mente que o EPI ele é sempre complementar. A empresa tem que investir em proteção coletiva. A empresa tem que investir em controles administrativos e complementar essa proteção naqueles casos onde a proteção coletiva não é suficiente ou não é viável, por exemplo, um mecânico que entra dentro da própria proteção coletiva para fazer uma inspeção, um reparo, ele vai ter que completar a proteção dele com a proteção individual. Mas é extremamente relevante que se documente todos os equipamentos de proteção coletiva, e aí a gente cita alguns exemplos que parecem uma forçação de barra, mas não é. Por exemplo, uma proteção de um motor elétrico, ela tem a função de proteção coletiva para o ruído. E é facilmente verificável a sua eficácia, basta medir o ruído do motor sem a proteção e depois com a proteção. E ali você verifica a eficácia dessa proteção coletiva. Os dispositivos de proteção individual, né, seleção e ajuste ao trabalhador, manutenção e troca, têm que ser registrados no programa de conservação auditiva e têm que ser seguidos à risca. E aqui um problema muito grave, que é o ajuste ao trabalhador. A gente não leva normalmente em consideração a opinião do trabalhador, o conforto do uso do equipamento de proteção e se aquele equipamento de proteção está ajustado à característica do trabalhador, seja do canal auditivo, seja da face, seja da questão de uso em conjunto com outros EPIs, como óculos, capacete, etc. Então, tudo isso tem que ser registrado, tem que ter um bom controle e tem que ser monitorado constantemente. A parte de educação, motivação, treinamento, né, inclusive ensinando a higienização, a inspeção do trabalhador para que ele defina um período de troca precoce, se necessário, e a troca regular, que deve ser definida pela equipe de segurança. Mas higiene ocupacional. Mas a gente tem que lembrar que a própria inspeção do trabalhador pode levar ele a uma troca precoce, e isso tem que ser treinado, registrado e de alguma forma documentado. A auditoria, fiscalização do uso e avaliação biológica, que é a famosa audiometria, né, ela é fundamental para fechar o ciclo da avaliação da eficácia, né? E aí, para os advogados, aí, eu coloco uma questão que é bastante relevante, que é a queda da perda auditiva nos últimos 15 a 20 anos, em decorrência da popularização do uso do protetor auricular. A gente percebe, principalmente nas empresas grandes, onde o uso foi massificado na final da década de 90 para frente, o índice de adoecimento, de perda auditiva, é significativamente reduzido para a perda auditiva.
Então, acho que esses argumentos também têm que ser usados na parte jurídica. Para finalizar, uma análise crítica para a melhoria do processo do PCA. Então, assim, periodicamente, né, a gente sugere anualmente, evidentemente que algumas empresas talvez tenham que fazer semestralmente, porque tem mais problemas, outras, à medida que o programa vai ficando mais maduro, pode reduzir essa frequência para cada 2 anos, 1 ano e meio. Isso vai depender muito da maturidade e o progresso do programa de conservação auditiva, mas essa análise crítica tem que ser feita, tem que ser registradas as melhorias e tem que se objetivar uma redução gradativa do número de expostos a ruído nas empresas. Isso é que vai demonstrar, né, e está muito em consonância com a nova legislação, com gestão de risco ocupacional, a boa intenção da empresa de realmente preservar a saúde do trabalhador e aí ficar livre desses tributos que também são, na verdade, uma punição pela empresa não preservar a saúde do trabalhador. Qual que é o status atual, né? A Receita Federal, que estava aí meio adormecida, esperando o E-Social entrar para que a gente pudesse, de alguma forma, atuar e buscar esse passivo. Com o adiamento do E-Social para setembro, teve que começar a agir. Eles estão perdendo dinheiro, né? A gente estima aí, na minha empresa, é algo em torno de R$1 milhão por mês. Então, a Receita não ia ficar aguardando, né? Com relação aos agentes químicos, teve uma ação também no posto de gasolina, que tem associado aí a Linac, que é um outro problema gravíssimo que a gente tem que enfrentar, e acabou tendo uma liminar e suspendendo essa ação. Mas é muito relevante que a gente entenda que eles não vão perder esse dinheiro. Um outro ponto relevante com relação à Receita é que, com a mudança da legislação, principalmente se a gente conseguir alterar a NR15 de uma forma técnica, aproveitando a mudança da Constituição, que lá fala claramente agora na Constituição sobre efetiva exposição, se a gente conseguir, através de um trabalho de base, usando as instituições, que a eficácia do EPI fique clara para todos, né, o PCA vai ser a base, ninguém tem dúvida disso, esse passivo ele vai se desfacelar a partir da programação do novo decreto 3048, que está para sair, e da nova NR15. Então eles não podem, né, e se eu tivesse lá na Receita, eu faria o mesmo, perder o passivo, porque haverá grandes e boas batalhas judiciais. Então, o que nós temos pela frente é uma grande tormenta, né? Não tem como a gente mudar o passado. A gente pode tentar mudar o futuro e é muito importante que todos pressionem as suas instituições, que contribuam com o seu conhecimento técnico para a gente tentar mudar o futuro. Mas o passado né? O nosso passado nos condena. Eu vi o doutor Marcos, eu perdi a palestra do doutor Alessandro, mas eu vi o doutor Marcos falando da dificuldade documental que existe para comprovar que entrega o EPI, que treina, que fiscaliza. Então, esse passado aí nos remete a essa tormenta que está chegando, né? E a nossa preocupação é que tem muita gente deitado no parque esperando a tormenta. Que não, as empresas, pouquíssimas a gente tem visto, só se movimentam depois que o leão chega. Depois que o leão mostra a cara e mostra a conta, é que estão se mobilizando. Então, o recado que eu gostaria de trazer aqui primeiro, não espere o leão chegar, não espere a tormenta chegar. Já começa a levantar toda a sua documentação, tentar reduzir as fragilidades, tentar buscar as boas práticas de mercado aí, as empresas grandes têm boas práticas, para tentar exatamente fugir do momento crítico, que é a hora que a conta chegar. Porque na hora que a conta chegar, nós vamos gastar dinheiro aí com o doutor Marcos, com o doutor Alessandro, e vamos tentar reduzir o impacto. Mas vai ser muito difícil, muito complexo reduzir o impacto total, porque existem muitas evidências contra a gente, né? E aí deixa um alerta especial aos profissionais de saúde e segurança. Não sei como é que o público está com relação a essas equipes,
Mas aqui existe 2 pontos, né? Depois eu gostaria que o doutor Marcos e o doutor Alessandro falassem um pouco disso, que é a parte da falsidade ideológica, criminais da Polícia Federal apurando essa falsidade ideológica, que é quando a gente coloca num laudo lá do PPP, falando que o EPI é eficaz, e a gente perde, o INSS perde na justiça, falando que o EPI é ineficaz, ele pede à Polícia Federal para abrir um inquérito e apurar se aquele profissional não mentiu no documento, né? Então, se não tiver todas as evidências comprovando a eficácia do EPI, vai ser constatada que houve uma falsidade ideológica ao registrar lá o EPI eficaz no PPP. Isso é um crime, né? Importante. Então, essa visão aqui ela é bastante apocalíptica, né? E a gente vem alertando já há mais de 5 anos as empresas, e poucas empresas se moveram em função de buscar tanto uma melhoria no seu processo para garantir a comprovação da eficácia do EPI, quanto também da levantamento da documentação para esses casos de contingência. E aí a pergunta, né, é exatamente o que cada empresa quer fazer, né? Quer ser protagonista, luz, câmera e ação, vamos correr atrás, vamos tentar reduzir o impacto do passado e tentar mudar o futuro, ou se a gente vai ficar esperando o terremoto, o maremoto, o furacão passar, o leão vir e apresentar a conta. Então, cada empresa, cada profissional tem que pensar qual atitude que ele quer fazer. Eu trago aqui agora, rapidamente, 10 questões associadas à NR9 e 15, do anexo ruído, que as empresas devem se ater, né, e buscar respostas, e, se possível, contribuir para a discussão das NRs que vão acontecer. A gente não sabe ainda como é que o coronavírus vai impactar nesse processo todo, mas vai acontecer em breve. Primeiro, quais são os métodos, né? E aí é muito importante a gente não travar a NR em métodos específicos como a NHO 01, mas a gente falar que a empresa, deixar bem claro que a empresa deve adotar métodos para avaliação da exposição, né, sem prender a nenhum método específico, mas é importante que as empresas busquem esses métodos, né? Que a gente busque os métodos mais conhecidos, mais reconhecidos, e apliquem eles de forma bastante efetiva nas empresas. Então, que as empresas questionem quais são os métodos que estão sendo usados hoje. São métodos reconhecidos? São métodos usados? Quem usa? Que país que usa? Nós estamos usando métodos empíricos criados internamente, ou nós estamos usando técnica realmente de mercado? O segundo é o conceito de avaliação representativa da exposição, o famoso grupo de exposição semelhante, né? Eu vejo aqui, quando eu discuto com várias empresas, uma confusão tremenda desse conceito de grupo de exposição semelhante, uma dificuldade muito grande de fazer avaliações representativas, e abaixo eu vou colocar num outro tópico aqui que é bastante complexo e que afeta bastante essa avaliação representativa, mas depois no canal nosso do YouTube, do LinkedIn, nós vamos estar colocando algumas boas práticas para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de avaliação. Quem quiser seguir lá, a gente vai estar dando essas dicas. É importantíssimo que se use técnicas conhecidas, reconhecidas, nacional e internacionalmente. Um terceiro ponto é os tipos de barreiras, né? E o critério de avaliação da eficácia do EPI e do EPC. Evitar de toda e qualquer forma amparar somente a proteção na proteção individual. Isso é o maior crime que a gente pode cometer contra a própria empresa. Então, trabalhar forte na identificação dos EPCs que já existem e trabalhar forte na criação de novos EPCs. Existem soluções super simples, super práticas, né? Uma proteção de um acoplamento pode reduzir um pouco. Tem empresas que têm 100 máquinas num galpão. Se você conseguir reduzir um pouquinho do ruído em cada máquina, o impacto é bastante significativo no somatório. Então, os profissionais têm que mudar o mindset, a mentalidade de manter a proteção somente atrelada a equipamento de proteção individual. Não só já caiu há muito tempo,
como o reforço das novas legislações, do GRO principalmente, vão demonstrar claramente que esse é o caminho errado. Então, buscar o controle de engenharia, né, na fonte, na trajetória, os controles administrativos, rodízio, revezamento, definição clara de que momento pode ou não acessar os locais de mau ruído, e o EPI tem que ser sempre um recurso complementar. Eduardo, nós vamos ter que um acelerar recurso pouquinho, adicional, tá? e não um único recurso. Eduardo, O quarto ponto que eu trago são os critérios mínimos de treinamento, conservação e reposição das proteções. A empresa tem que definir isso claramente, os empregados têm que conhecer isso claramente. Quem usa o EPI e mais, quem tem um EPC na área tem que saber quais são os EPCs e como eles funcionam. E para o EPI, ele tem que saber inspecionar, ele tem que ter liberdade e oportunidade de solicitar a troca precoce, fora do padrão estabelecido pelo SESMIT, e isso é fundamental. Isso tem que ser muito bem registrado para ajudar o Alessandro e o Marcos aí na missão árdua de defender a empresa. E o uso do monitoramento biológico com critérios validados, né, para comprovar realmente o fechamento do ciclo. Aqui um ponto de atenção, né, tem algumas empresas que os empregados têm atividades extra-empresa que podem ser críticas, né? O cara trabalha numa banda à noite, o cara participa do coral da igreja, o cara participa de algum esporte ou tem uma oficininha em casa de serralheria. Isso tudo a empresa tem que trabalhar para conscientizar e levar a conservação auditiva a nível do trabalho extra. E o agravante, né, eu até estou usando aqui, não sei se vocês estão vendo a imagem, mas é o fone de ouvido. O uso indiscriminado do fone de ouvido para ouvir música também é um fator aí que tem que ser trabalhado dentro do PCA. Fechando aí os últimos 5 itens, né, separação dos critérios de prevenção e salubridade, né, o governo já sinalizou isso de uma forma bastante provocativa e nós temos que entender isso. E finalizando aqui, né, tentando finalizar aí por causa até da questão do tempo, os efeitos secundários da explosão ao ruído, o mundo não considera, a discussão sobre o critério de dobra que eu já havia colocado, fraude nas avaliações, esse é um ponto extremamente crítico. A partir do momento que o empregado sabe que um ruído acima de 85, e dependendo do uso do EPI, que vai protegê-lo, vai dar ele uma aposentadoria precoce, eles vão fraudar as avaliações. Existem técnicas também para trabalhar isso. E, finalmente, né, o PCA tem que ser um grande documento para a questão do ruído. As empresas têm que entender que esse documento é fundamental e que deve ser usado, inclusive juridicamente, para comprovar que esse ciclo todo foi realizado. Peço desculpas aí pelas falhas, né? Infelizmente a empresa, felizmente talvez, por conta do coronavírus, cancelou todos os eventos externos, eu tive que participar aqui online. Deixa aqui meu e-mail, quem quiser mandar mensagem, questionamentos, meu canal também aqui no LinkedIn. Essa semana a gente está lançando na quarta-feira uma palestra sobre uma discussão sobre a nova legislação e um canal chamado Dr. Safety, que é para a gente estar discutindo, trazendo muita informação a respeito da saúde e segurança, de sustentabilidade, meio ambiente, economia circular. Convido a todos a participar aí, o lançamento vai ser essa semana. Vou me encerrar nesse momento aqui e vou tentar participar aqui, voltando meu áudio para me ouvir a parte aí do YouTube. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade.